seria pior? Um mundo onde as pessoas são oprimidas, perdem a liberdade através da opressão, ou um mundo onde nem sequer existe a ideia de liberdade, onde as pessoas são condicionadas desde sempre a amar os sistemas que lhe oprimem? Então, são duas obras que eu trago aqui que elas falam exatamente desses dois temas. O Admirável Mundo Novo do Huxley, né, e 1984 de George Orwell. Ambas as obras são distopias. O Huxley, em O Admirável Mundo Novo, ele nos mostra um mundo onde as pessoas são criadas, as pessoas não nascem, elas são criadas em laboratório e desde a sua criação ali, desde o óvulo, elas já são condicionadas a uma determinada função que elas vão exercer em vida. E por isso elas não questionam. As pessoas não questionam porque a ideia de liberdade nem sequer existe. Então não existe uma luta por nada, porque a liberdade nunca foi perdida. Elas não sabem nem o que é liberdade. Elas amam aquele sistema e não questionam nunca. Já em 1984, do Orwell, a gente vê o contrário. A repressão, ela acontece de forma violenta. As pessoas são oprimidas e aqueles que não seguem, evidentemente, o regime, eles são presos, desaparecem, né, como se diz por aí. 1984 é interessante, né, a ideia do grande irmão. O grande irmão tudo vê, o grande irmão está lhe vendo. Essa é uma frase que é repetida bastante no livro, né? Existe em todas as casas uma teletela, que é como se fosse um aparelho de televisão, onde aquele aparelho escuta tudo. Ele tem um horário lá de você levantar para ir para frente da tela, porque tudo é regrado. E essa é a grande questão de 1984. E essas duas obras, apesar de serem diferentes, até certo ponto, elas desembocam no mesmo lugar, que é a perda total da liberdade. Uma pela opressão e outra pela não existe nem sequer a ideia de liberdade. As pessoas elas são entretidas de tal forma que elas nem se questionam. E aí quando a gente caminha para perto, para nosso tempo, a gente vê que essas obras elas estão juntas. A gente vive uma época em que as pessoas estão tão entretidas com tudo que existe aí, né, a informação. O volume de informação ele é tão grande e as pessoas estão tão entretidas em tentar absorver essas informações. E quando a gente vê são coisas totalmente banais, que elas nem sequer questionam o sistema que as oprime. E ao mesmo tempo, se a gente olha para 1984 do Orwell, a gente nunca foi tão vigiado como hoje. As telas de Orwell se tornaram os aparelhos telefônicos, ou seja, os pequenos celulares, eles são aquela teletela que o Orwell bota em 1984. É aquela tela que vê tudo, que sabe de tudo e que quando você foge um pouco à regra, ele vai lá e lhe denuncia. Então nós estamos vivendo mais do que nunca essas duas obras. A gente nunca teve tão entretido com coisas banais e aí já perde o interesse, inclusive, de questionar. E a gente nunca foi tão vigiado como nos dias atuais. Nós estamos vivendo essas distopias.